Bom, dando andamento na segunda parte da nossa aula sobre conteúdo duplicado, a gente vai falar um pouquinho agora sobre a hierarquia de importância dos elementos de SEO em termos de duplicidade, tá? E como encontrar eles aqui dentro do SEO Spider. Eu usei aqui essa lousa, esse quadro, né, para exemplificar parâmetros de URL, tag canonical e coisas relacionadas na aula anterior. Então, caso você tenha alguma dúvida sobre tag canonical, parâmetros de URL, variações de URL e entender como a tag canonical atua nesses elementos, volta na aula anterior, tá? Que vai explicar tudo direitinho. E caso você tenha alguma dúvida sobre como funciona a interface do SEO Spider, volta na primeira aula. Essa que a gente está fazendo aqui agora é a terceira. Volta na primeira. Assiste a aula que eu estou explicando direitinho como funcionam todos esses elementos aqui, tá? E aí sim, essa aula atual vai fazer mais sentido para você, pensando em como usar o SEO Spider, tá? Bom, eu vou passar uma introdução sobre a hierarquia dos elementos de SEO, pensando em impactos da duplicidade. E em seguida, a gente vai entrar aqui no SEO Spider e encontrar esses elementos. E no próximo momento, provavelmente na próxima aula, a gente vai atuar em planos de ação para resolver esses problemas, tá bem? Bom, vamos lá. Pensando na hierarquia de impactos de conteúdo duplicado, eu separei aqui o A, B, C e D. E com isso a gente vai conseguir entender. Bom, é importante falar que todos aqui são de extrema importância, tá? Mas a gente vai conseguir separar por ordem de maior impacto ali em resultados de SEO. Em primeiro lugar, tem quem diga que é a tag title, bom, a tag title é isso aqui, ó. Por exemplo, eu busquei por curso de Screaming Frog. Em primeiro lugar, tá aqui meu site, ó. Tá vendo esse texto aqui? Essa é a tag title. Esse texto, ele não é visível para o usuário. Ele não aparece aqui no front-end para o usuário. Ele só aparece aqui na aba do navegador e no resultado da busca como título. Tem quem diga que o elemento de maior importância é a tag title, mas na verdade o elemento seria o conteúdo, tá? O conteúdo que eu digo é esse texto aqui, ó. Todo texto legível para o usuário, ele está em primeiro lugar no grau de impacto, caso seja duplicado. Então aqui temos conteúdo visível, né? Vou até pegar aqui um exemplo do blog. Vou pegar esse post aqui. Aqui, ó. Isso aqui. O texto, o conteúdo do site, ele está em primeiro lugar. Cada página tem que ter um conteúdo exclusivo. Não adianta você copiar da página A para a página B, C e D. Porque uma vez que esse conteúdo é duplicado, mesmo que o Google entenda que uma dessas páginas foi a que publicou primeiro, ele vai entender que a saúde do seu site como um todo está prejudicada, porque você não prioriza criar conteúdo exclusivo, você não prioriza responder dúvidas dos usuários de maneira eficiente, ou seja, um conteúdo responde uma pergunta, outro conteúdo responde outra. Então, se o seu conteúdo é duplicado dentro do seu site, você acaba prejudicando ali toda a performance do site como um todo. Porque a saúde tem que ser entendido como o domínio como um todo, tá? Não adianta você só pensar no SEO para a página A, B, C e D e deixar todo o resto zoado. Porque se todo o resto está zoado, a porcentagem zoada do seu site está informando para o Google que você tem 3 conteúdos bons, mas o resto é lixo. Então você não vai ter ali a prioridade na classificação. Em primeiro lugar, a gente tem conteúdo. Em segundo lugar, aí sim eu venho com a tag title, porque ela é de suma importância para você informar para o Google o que você está falando no seu conteúdo. Qual é a palavra-chave que você está otimizando? Qual o termo que a pessoa busca? O Google vai pegar o termo que a pessoa busca, vai pegar seu tag title e falar, ó, a busca para isso é isso aqui. Então ele vai te colocar lá no resultado, entendeu? E tem que ser exclusivo, porque assim como o conteúdo, a tag title está passando ali a introdução ao que vai ser visto, né? O título do que vai ser visto. Então a tag title deve ser exclusiva. Em terceiro lugar, já vi pessoas que colocam a meta description. Mas por que eu não considero a meta description? Só para exemplificar, tá? A meta description é isso aqui, ó.
é o texto que vem embaixo da tag title. É a apresentação do... É a introdução do conteúdo que você vai ver. Só que isso não é um fator de classificação. Você pode escrever o que quiser ali que não vai interferir na posição do seu resultado. Só que vai interferir diretamente na decisão do usuário de clicar no seu resultado ou não. Por exemplo, se esse primeiro lugar aqui tiver uma meta description ruim, o usuário vai bater o olho ali, vai ver que não faz o menor sentido, vai ver que o segundo está no idioma certo, tal, está explicando direitinho o que vai ser visto. Então, a meta description pode acabar fazendo com que o primeiro resultado não seja clicado, já o segundo sim, entendeu? E dá para enriquecer muito a maneira com que essa meta description é vista. Tem muitos elementos ali que agregam na descrição que futuramente a gente pode falar sobre isso, tá bem? Então, em terceiro lugar, eu não vou colocar meta description, porque não é um fator de classificação, e sim um fator de decisão de clique. Aqui eu vou colocar a tag H1. O que é a tag H1? Seria como se fosse a tag title, só que ela é visível para o usuário, ou seja, é a frase de maior destaque na página que ela dá o título para o usuário que está dentro da página. Ela de fato faz o papel da tag title, só que para quem está navegando dentro da página. Isso é a frase de maior relevância para o Google, porque é nela que você vai descrever o conteúdo, né? Vai explicar o que vem. Isso de maneira visual. Então ela é muito importante. Ela tem que ser exclusiva também, tá? Bom, uma vez que a gente colocou o H1 nessa posição, tem quem pense que aqui eu vou colocar o H2, né? Mas não. O H2 ele é um elemento que pode repetir no site. Tem gente que repete de maneira desorganizada e acaba perdendo boas oportunidades de SEO. Mas quando o H2 ele é bem estruturado, bem pensado, não tem problema que repita em outras páginas, desde que realmente seja bem aproveitado, entendeu? Então aqui eu vou colocar em quarto lugar a meta description, porque apesar de não ser um fator de classificação, a meta description é o elemento que vai te dar a oportunidade de convencer o usuário a clicar no seu site. Então não adianta você usar a mesma meta description para todas as páginas. Você não vai estar passando informação útil para o usuário e vai acabar perdendo o clique. Então, sim, é importante ter meta description única, bem estruturada, que ela não vai te classificar, mas vai convencer o usuário a clicar na sua página, tá? Uma vez que a gente tem essa hierarquia, agora a gente vai entrar lá no SEO Spider e eu vou mostrar como encontrar esses elementos. Começando pela tag title, eu vou entrar lá no SEO Spider. Aqui dentro do SEO Spider, como explicado na primeira aula, para quem tem essa referência, para quem entende aqui o básico da estrutura, nota que é bem intuitivo, tá? Aqui na aba de Page Titles, clicou, né? Caiu aqui, tem todas as páginas rastreadas, os títulos de todas. Aqui em filtro a gente coloca duplicado. E com isso a gente tem o resultado aqui de muitas páginas com a tag title duplicada. A gente vai entender o que está causando essa duplicidade e pensar em plano de ação para resolver, tá? Perfeito. Encontramos tag title duplicado no site. Vamos encontrar agora H1. Mesma coisa, vem aqui na aba H1, filtra por duplicado e temos todas tag H1, reading tag H1 duplicado. E indo para meta description, mesma coisa, não muda nada, tá? Vem aqui meta description, filtra por duplicado. O SEO Spider por si só, quando você perde o medo dessa estrutura que aparenta ser complexa, ele se torna algo muito simples. O desafio dele é encontrar os problemas e saber lidar com cada um, entender o cenário, saber interpretar o que é problema, o que é falso positivo. Então, na verdade, esse curso de SEO Spider que eu estou passando é mais um curso de SEO on-page do que de SEO Spider, porque a ferramenta vocês vão aprender rapidinho como se usa, tá bem? Bom, e aqui, vindo em meta description, filtrando por duplicados, vai vir só as duplicadas. Com isso, a gente já conseguiu encontrar esses três elementos aqui. Mas por que a gente não encontrou o conteúdo? Eu vou explicar para vocês agora na prática. Aqui na aba de content, ou seja, de conteúdo, a gente vê as URLs, vê a quantidade de palavras que tem, né, no site. E filtrando por quantidade,
a gente tem até uma referência de páginas que são exatamente a mesma quantidade de palavras, né? Mas isso não significa muita coisa. Porque pode coincidir de duas páginas ter exatamente a mesma quantidade de caracteres, de palavras. E isso não determina uma duplicidade. Para a gente, de fato, encontrar a duplicidade de conteúdo, a gente tem que fazer uma configuração avançada aqui no SEO Spider que vai trazer esses elementos, tá, que são duplicados. Se você clicar aqui em filtro e procurar por duplicidades exatas, vai dar vazio, vai falar que não tem informação. Se pesquisar por conteúdos relacionados, tipo semelhantes, também vai dar vazio, porque a gente tem que fazer a configuração. Essa configuração ela é complexa porque ela vai consumir muito mais do SEO Spider. Ela vai fazer com que o SEO Spider leia o conteúdo, leia as palavras, pegue os parágrafos ali, bote cada um no seu cantinho, e para que ele consiga trazer duplicidade. Então não consigo explicar nessa aula, tá? Mas seguindo aqui, simplesmente ordenando por quantidade de palavras, a gente consegue entender que está muito próximo de ser conteúdo duplicado e já é um norte para a gente se orientar, tá bem? Bom, agora que a gente encontrou os conteúdos duplicados dentro do nosso site, tag title, H1, meta description, e teve uma referência de conteúdo em si, de texto duplicado, a gente vai partir agora para como resolver esse problema. Na próxima, a gente se aprofunda nesse estudo, tá bem? Então é isso, até a próxima. Se ficou qualquer dúvida, comenta, tá? Não deixa de comentar, porque dessa maneira eu consigo criar novas aulas, explicar direitinho cada item, e voltar em algum assunto que não ficou tão claro. Então é isso. Até a próxima aula. Falou!